excepcionalidade aí, um grande prazer. E o João, como acho que vocês sabem, o João também está aí conectado com a gente no projeto Cineasta 360, que também aí é tocado pelo Aldo. Então, a proposta dessa sexta-feira, dessa aula de hoje, é vocês, o Aldo e o João aí assumirem um pouco a temática aí, essa questão da produção de vídeos, cineastas 360, vamos tentar conectar tudo que a gente pode para fazer um único trabalho, certo? Então eu passo aí pro Aldo e pro João, tá? Vocês fiquem à vontade aí e tamo junto, é isso. Beleza. Na verdade, assim, que eu falei com o João, né? O que é mais, assim, em um minuto, é muito difícil você fazer uma coisa muito detalhada, né? Com, digamos, com muitos itens. Então tem que ser uma coisa enxuta, mas tem que ser uma coisa que dê um impacto, assim, que de certa forma você olha assim e você fala, pô, eu entendi, né? Propaganda faz muito isso, né? Eles usam um tempo bem pequeno, só que a forma da linguagem que eles usam é aquela linguagem que, né, você muitas vezes prende, né, a atenção. Então, o que eu falei, né, pro João, é falar um pouco, né, da tecnologia em si e também do roteiro, assim, um pouco da ideia de como roteirizar uma coisa em um minuto. Não é uma coisa tão simples, né? Então, precisa ter algumas regrinhas aí, tá? O João vai falar sobre, digamos, como que as tecnologias, né, de certa forma, avançam, né, para que a gente consiga fazer isso, tá? Então, além disso, né, o João vai falar sobre a questão, né, do certificado, que quem está participando vai ter. E tá rolando aquela surpresa ainda lá, João, ou não? Tá sim, Aldo. Tá? Vou comentar assim com todo mundo e dessa vez todos poderão pegar, todos participarão. Vai ser algo bem legal. Beleza. Então, agora eu passo a bola aí pro João e depois a gente tira, né, dúvidas aí, o que vocês quiserem. Vocês podem perguntar aí, se a gente puder sanar, a gente sana. Beleza? Manda bala, Joãozinho. Então tá bom, gente. Só complementando a fala aí de vocês, desse trabalho que vocês fizeram, esse trabalho ele existe no mundo do cinema e ele é chamado como Minuto Lumière. Esse Minuto Lumière, ele é um trabalho muito semelhante ao que foi um dos pais fundadores do cinema, que é o Auguste e o Louis Lumière. Eles foram dois irmãos que são considerados os pais do cinema. Inclusive, essa atividade eu tive que fazer também para o trabalho. Eu tive que gravar esse Minuto Lumière e eu tive que gravar só em um minuto. Ele tem algumas outras exigências, como ser só na horizontal e até mesmo gravar em preto e branco. Mas não sei como foi para vocês, mas isso é muito legal. Vou passar um link para vocês, que é uma escola, um vídeo super curtinho, que é uma escola trabalhando exatamente isso. Eu não vou passar aqui e compartilhar a tela, porque senão fica muito ruim, fica travado, fica aquela coisa, silêncio vergonhoso, sabe? Enfim. E o que acontece é que ele é muito legal você pensar, porque é exatamente o que o Aldo falou, né? Como é que você consegue colocar tudo que você precisa no minuto Lumière, nesse minuto que você tem para apresentar. Então, aqui eu separei alguns passos para a gente pegar um pouco mais fácil, mas antes de começar, eu vou pedir um favor aí para todo mundo. Isso vai trazer um bônus para vocês e também vai me ajudar muito. É que vocês coloquem o nome de vocês completo e o e-mail aqui no chat. Os professores também podem colocar. Isso é para vocês poderem retirar um certificado dessa aula. Então, vocês podem retirar um certificado sobre realidade virtual, porque é um dos assuntos que eu vou abordar também. E vocês podem colocar isso no currículo, ele é muito, muito bom, porque também é verificado pelo Facebook. Então, ele te dá uma credibilidade muito legal, né? E aí, depois, no final da aula, eu ensino vocês a entrar na plataforma e a retirar esse certificado, tá bom? Então, eu vou começar apresentando aqui minha tela, para vocês sacarem um pouquinho. Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem falar aí. Tá todo mundo aí conseguindo ver minha tela? Dá um okzinho aí no chat. Imagino que sim.
Beleza. Então, a gente vai começar aqui por 3 passos que a gente tem para elaborar o roteiro, porque eu acho que nesse minuto o que mais importa é o roteiro, né? Você tem um roteiro bem definido para você poder aproveitar cada segundo. Então, a gente começa por esse exercício aqui, que chama exercício planta baixa. Ele consiste basicamente em você desenhar a cena que você quer, com os objetos que tem dentro dela. Esse é um planta baixa muito, muito simples, e a gente pode pensar nele como, por exemplo, sendo uma cena de guerra, onde todos esses quadrados, esses retângulos aqui, são obstáculos, são lugares que você possa estar se escondendo, né? E o personagem principal é esse aqui, que está em vermelho aqui perto, e aí ele vai passar para cá, tá vendo? Então ele tem todos esses ambientes para ele trabalhar. E dentro da planta baixa é muito legal você já pensar também nos aspectos sonoros. Então, por exemplo, se você estiver no meio de uma cena de um tiroteio, é legal você já escrever, né, barulho de tiro, pessoas gritando, aquela coisa caótica. Você já pensa, esquematiza tudo isso já aqui, vai escrevendo tudo. Isso daqui é como se fosse aquele exercício de brainstorm, sabe? E aí depois vocês vão passar para o roteiro mesmo. Aqui está em inglês e ele é um roteiro já bem antigão, e é de um exemplo que eu peguei do Google mesmo. Eles tinham um pessoal que estava disponibilizando e eu peguei aqui para mostrar para vocês. E aí ele fala, ele está especificando, tá vendo que tem esses riscos, tem um monte de anotação, então é muito legal de ver como todos os detalhes estão aqui dentro. E acho que tem alguém pedindo para entrar, aí. E aí a gente passa aqui para essa última parte, que é a parte que eu gosto mais, que é essa parte chamada de storyboard. E o que quer dizer isso? Você desenha como se fosse quadrinho mesmo, HQ, de como vai acontecer, então como todas as cenas vão realmente acontecer. Então isso acontece, por exemplo, aqui no um personagem está se deslocando de um local, e aí tem uma seta mostrando para onde ele está indo, e aí tem a outra visão da câmera. Isso é muito legal de ver, porque ele também dá todos os ângulos que você pode trabalhar, né? Então, além de você trabalhar os aspectos sonoros, o que vai estar acontecendo no ambiente, a atmosfera por trás da sua cena, você vai poder também já ter uma ideia de como vai estar posicionada a câmera, quais cores você quer. Acho que tem gente pedindo para entrar. E aí você consegue tudo isso apenas no storyboard, mas é essencial que você faça primeiro o planta baixa, desenvolva toda a sua cena na cabeça, depois você passe para o roteiro, faça o roteiro bem detalhado e depois faça o storyboard. Esse caso, esse esquema que eu passei para vocês, ele é muito utilizado no cinema em realidade virtual, quando se usa em 360, por conta da logística da câmera, já que você tem 360 graus para usar, o storyboard fica muito mais útil no final. Tem muitas pessoas, muitos diretores que gostam de começar pelo storyboard. No cinema 2D isso é bem convencional, então é bem legal, porque você pode fazer esses 3 passos na ordem que você quiser. Se você quiser começar pelo roteiro e passar para o storyboard, depois fazer a planta baixa, ou fazer o storyboard, a planta baixa e depois o roteiro. Contanto que você faça tudo esquematizado, não vai ter problema nenhum. Então, essa é a dica que eu posso passar para vocês sobre esse Minuto Lumiere. Eu assisti um que foi muito legal. Esses minutos, eles normalmente são gravados assim, bem estático mesmo. Então você deixa a câmera posicionada no local e vai conversando, não, e vai deixando a cena acontecer. Eu vi um muito legal, porque no meu trabalho eles pediram para algo da rotina. Então é gravar algo que acontece todo dia, que você faz todo dia, ou que alguma coisa na sua casa aconteça todo dia. E eu vi um muito legal de uma senhora, avó da pessoa que estava gravando, rezando. Então era uma coisa bem singela, bem simples, só que ela estava com o terço na mão, ela descia uma bolinha, ela ia, voltar, e isso é muito legal, e é uma coisa que você vê realmente, é algo que você costuma ver bastante, né? Então, isso é muito interessante de trabalhar. Acho que antes de começar com a apresentação, eu queria mostrar aqui para vocês o equipamento. A gente tem essa câmera aqui, que é a câmera 360, como vocês podem ver, ela tem as 2 lentes,
E ela que dá, obviamente, o 360, né? Essa câmera pega o 180 e essa pega o 180 e aí tem um recorte entre elas. Não é a tecnologia de ponta, porque para você ter esse material é muito caro, a gente vai ver os valores um pouquinho para frente, mas ela já faz um trabalho muito, muito bom, a gente consegue assistir ela em 4K, então já é uma tecnologia muito boa, ela foi produzida no final de 2017, se não me engano. E aqui a gente também tem os óculos. Esses óculos aqui são muito interessantes, porque eles são uma parceria da Oculus, que é uma marca que está monopolizando esse mercado, e ela fez um trabalho em parceria com a Samsung e desenvolveu esse óculos. Então, se não me engano, quando você comprava esse outro no lançamento, via com esse óculos, não me lembro. Mas então, agora entrando um pouco no mundo da realidade virtual, né, a gente pode fazer a seguinte pergunta, né? O que é realidade virtual? Então, em palavras um pouco complicadas, depois eu explico certinho para vocês, é uma interface capaz de enganar os sentidos de um usuário por meio de ambiente virtual, criado a partir de um sistema computacional. O que isso quer dizer? Quer dizer que um sistema computacional, ou seja, um computador, um software de um computador, ele vai criar esse ambiente virtual para que você possa ficar imerso nele. O que isso quer dizer? Então, por exemplo, quando a gente produz um jogo em realidade virtual, que é uma coisa que tem bombado bastante ultimamente. O que acontece? Você desenvolve todo o jogo pelo computador, software de computador, em toda aquela parte de programação, desenvolvimento, e ele vai ser todo programado para passar por meio desses óculos aqui. Então, você vai encaixar esses óculos no seu rosto e você vai estar imerso no jogo. E o que acontece quando você está imerso? O que dá essa sensação de imersão? O que dá essa sensação é porque os óculos, principalmente, eles trabalham muito com a visão, óbvio, e com a audição. Você sempre está com um headset também. Então, eles enganam a sua visão e a sua audição. É para isso que ele serve. A sensação de imersão, ela se dá a partir dessa enganação. Então, o seu cérebro está pensando, está vendo aquilo, está vendo que você está em um lugar diferente, um ambiente diferente, para onde você olha, a câmera está te acompanhando, o jogo está te acompanhando, então você realmente parece que você está lá dentro. Uma explicação que é muito comum é essa da realidade mista, né? Realidade mista não, da realidade virtual, onde abrange também a realidade mista. Então, por exemplo, o ambiente real onde nós estamos. Então, a gente vive no ambiente real. E o que pode sair do ambiente real? A realidade aumentada. E essa pergunta, mas o que é a realidade aumentada? A realidade aumentada é quando a gente coloca os óculos? Não necessariamente. A realidade aumentada, a gente tem um exemplo muito bom que é como, por exemplo, o filtro do Instagram. Quando você coloca aquele filtro no seu rosto, que faz um monte de mudança, você ainda está no ambiente real, o foco desse filtro é o seu rosto, então ele não está focando em algo virtual, ele está focando no seu rosto, no ambiente real, e ele está criando essa realidade aumentada. Ele aumenta o seu ambiente real. E aí o que acontece, como por exemplo os jogos, o ambiente virtual, ele é criado a partir do computador, como eu tinha dito no slide anterior, e ele cria essa virtualidade aumentada, o que é um pouco mais complexo, já que você precisa de todo um equipamento. E a realidade mista é quando os dois se juntam. Então, é quando a gente, por exemplo, coloca o óculos. A gente ainda está no ambiente real, a gente ainda está dentro da realidade aumentada, já que a gente está tendo um foco na gente, tudo que está acontecendo está interagindo conosco, mas a gente está imerso na virtualidade aumentada, a gente está imerso no ambiente virtual, que assim nasce a realidade mista. Agora a gente vai falar um pouquinho do como vai estar o mercado. E isso daqui é uma coisa que me impressiona bastante. O Gui tinha até comentado aí de fazer o aplicativo do bullying. Não sei se vai bater esse valor, porque o mercado prevê, né, uma previsão é que em 2025 só o mercado da realidade virtual vai alcançar pelo menos 18 bilhões de dólares. Então, uma grana muito, muito alta mesmo. Eu não sei se vai ter concorrência com esse aplicativo de bullying. Gente, alguém está com uma dúvida? Se vocês quiserem, pode abrir o microfone, tá bom? Não sei se estou falando rápido demais. Olha, não acho que essa questão conflita com o aplicativo de bullying, porque o bullying também pode ser na realidade virtual e Imagina aumentada, só. né?
Pensa você receber um bullying 360, é muito mais emoção. São vários hologramas Você xingando, põe um falando, você não óculos e para qualquer consegue. lado que você olha, tem alguém fazendo bullying com você. Deve ser assim, pô. Olha só, Desses 18 bilhões previstos aí, eu acho que uns 10 fica comigo. Aí eu manteria amizade comigo, galera, porque o futuro promete. Menos a Ana. A Ana, jamais eu vou dividir meus 10 bilhões com você. Você fica me chamando de capitalista, mas na hora que eu ganho dinheiro, você tem que fazer a sua parte. Estou chateada. E é muito interessante pensar porque comparando aqui com, por exemplo, o PIB do Uruguai, que é de 60 bilhões de dólares, já, mesmo assim já é uma grana, só que a gente está falando de um país, aqui a gente está falando de um mercado de tecnologia, né? Isso é muito interessante pensar. E aí, como o Aldo tinha falado em uma aula, a gente tem também o PIB do Presidente Dutra, que é um local com 12 habitantes, é extremamente pequeno, e aí você tem esse 472 mil reais, e os 18 bilhões ultrapassa de maneiras infinitas esse valor. É lá do interior do Maranhão, se não me engano, uma cidade super pequena, mas que mesmo assim tem seu valor. A maior parte do PIB vem do comércio de bala na padaria, né? Cara, 472 mil é o preço de uma casa, assim, não muito grande aqui em Campinas, cara. É um negócio difícil até de imaginar, doido. Cara. Isso é muito doido, porque isso aqui vai ultrapassar o PIB de uma cidade, cara. Olha só. Isso é muito legal de pensar. Alguém tem mais um comentário para fazer? Não? Vou seguir, então. Aqui a gente vai ter alguns exemplos de filmes e anime que trata sobre realidade virtual. Eles não se passam dentro dos óculos, até porque hoje em dia para você assistir um filme completo é um pouco mais complicado, porque o seu corpo, o seu cérebro não está muito acostumado com essa tecnologia, então ele te causa náusea e não é muito adequado você fique com muito tempo com esse equipamento. Mas esses filmes, eles tratam sobre a realidade virtual. Então, Matrix é um clássico, que é sem palavras para esse filme, mas, de qualquer forma, o meu preferido é o próximo, que é o Jogador Número 1, que ele trata sobre um jogo que tomou conta do mundo. E esse jogo, ele se passa, assim, você faz tudo dentro desse jogo. Tudo você vai dentro desse jogo. Você trabalha no jogo, você vai para a escola no jogo, você ganha dinheiro no jogo, você joga no jogo, você interage no jogo. Então, a sua vida, o ambiente real passou a ser um ambiente virtual. E aí, quando ele mostra o ambiente real, ele mostra aquela coisa precária, o mundo muito pós-apocalíptico, aquela coisa, só grandes corporações tomando conta, o capitalismo estralando. E a trama do filme, ela se passa quando o desenvolvedor, um dos desenvolvedores do jogo, morre e ele deixa um desafio, que é quem achasse várias chaves e passasse por vários desafios teria o controle do jogo, teria total controle sobre o jogo. E aí tem o desafio do pessoal que mora na periferia, que mora nos lugares ruins, e das grandes corporações que querem ter o controle do jogo para movimentar mais grana e conseguir fazer tudo que eles precisam. Eu indico demais esse filme. E por o Divergente, imagino que todos tenham assistido também. Ele trata muito parecido também sobre uma realidade muito utópica, aqueles filmes bem distopia, sabe? Aquela coisa bem mundo pós-apocalíptico, e aí todo mundo é separado por, vamos dizer, clãs, e cada um nasce predestinado a um clã, e aí existem os divergentes, que não se encaixam em nenhum desses clãs, e acontece que eles são meio que os rebeldes do filme. E também a tecnologia está muito avançada, por isso que tem todo esse desenvolvimento de clãs. E por fim, eu não assisti esse Sword Art Online, mas de todas as aulas falaram que ele é um anime muito legal e que é bem parecido com o Jogador Número 1, que eu pesquisei. Ele fala também sobre um jogo que tomou conta do mundo, e a grande diferença que tem desse jogo para o Jogador Número 1 é que se você morrer no jogo, você morre na vida real também. Então agora, de fato, temos o ambiente real totalmente tomado no ambiente virtual. E para a gente parece um pouco distante toda essa realidade,
mas agora eu vou contar um pouquinho da história da realidade virtual, vocês vão ver que não está tão distante. A gente começa com esse estereoscópio, que foi criado em 1838, é uma coisa bem simples, vou só pegar o computador aqui, é uma coisa bem simples, plástico, madeira e tal, e aí ele tem essas duas imagens aqui atrás, que é exatamente a mesma coisa que acontece nos dias de hoje. A única coisa que trocou que foram as lentes convergentes, que foram, acho que, lentes biconvergentes, se não me engano, biconvexas, eu não me lembro. Mas elas fazem a mesma coisa. Então, o que que acontece? Você coloca essa armação no seu rosto, você encaixa ela nos seus olhos e coloca a imagem atrás. Vocês estão vendo que tem duas imagens, e essa imagem tem um recorte aqui no meio, tá vendo? As lentes convergentes, elas ampliam a imagem de uma maneira que todo o seu campo de visão seja tomado, causando, então, aquela sensação de imersão, pela sua visão estar sendo enganada. Então, é muito legal pensar que, em 1838, o físico Sir Charles pensou nisso e desenvolveu toda uma tecnologia, por assim dizer, né, chamada de estereoscópio, para poder ter esse sentido de imersão. E o que me deixa mais impressionado é o próximo, que em 1962 foi criado o Sensorama. O Sensorama, o nome é bem autoexplicativo, né? Ele é algo para você ativar os seus sensos, ele ativa muito, porque ele trabalha com muito dos seus sensos. A gente pode ver nesse esqueminha aqui, que a pessoa está totalmente imersa com a cabeça, a mão dela tem controle, e aqui a cadeira é totalmente móvel também. Então, o que acontece? Você pode mexer a cadeira, mexendo assim o seu corpo, a sua cabeça está totalmente imersa, então seus olhos estão tomados, sua audição está tomada, e ele também emite cheiros. Isso é muito legal, porque apesar de ser toda essa parafernália aqui, ela se assemelha muito ao que a gente conhece hoje como cinema 4D, né? Não sei se vocês já viram nos shoppings ou em parques de diversões, é muito comum de ter esse cinema 4D, onde, por exemplo, você está ou numa trilha do terror, ou você está numa montanha-russa, e que todo o equipamento mexe, você tem os cheiros, existe até no cinema 4D, né, que tem a cena de chuva, ele joga uma aguinha em você, tem a cena de um cheiro muito específico, você está no restaurante, ele solta um cheiro de uma comida, então é muito parecido com esse equipamento. E para 1962 é muito interessante pensar, porque é uma tecnologia que revolucionou bastante, e ele ainda existe, ele ainda pode ser visitado. Eu não sei dizer aonde ele está, eu acho que passa por uma série de lugares, mas ele ainda existe, ainda assim pode ser visitado. O legal é que nesse slide que você colocou aí, ó, tem até as medidas, se a gente quiser fabricar um, né? Sim. Tá eu só não sei se você realmente vai querer fabricar tudo isso, esse é o problema. Então, aí você estava falando esses recursos de enganar a visão, né? Disso, alunos sabem muito bem, né? Tem hora que você tem certeza que o cara colou, velho, mas você não viu. Olha só. Eles já usavam o Sensorama, amigo, deve ser isso. Os alunos estão com certeza. Os alunos estão muito à frente. Daqui a pouco eu vou fazer prova com isso daqui, e aí vocês nem vão saber quem está colando, quem realmente está fazendo. Aí vai complicar tudo. Não, imagina, o nome disso daí é Google Classroom, já inventaram. Não, contra fatos não há argumentos, né? Vou seguir para não ficar chato para mim. E aí aqui a gente tem esse Sword of Damocles, não sei se eu pronunciei certo, Sandra, por favor, se tiver a pronúncia em dia, pode falar. E ele tem um pulinho aí de 3 anos, foi criado em 1975, e diferente de todo aquele equipamento, ele ainda assim tem toda uma estrutura meio chatinha de se fazer, mas ele não é aquela parafernália gigantesca. Ele é muito legal porque ele está com todos esses canos, com todos esses cabos, porque ele te dá a liberdade de você poder mexer o seu corpo, você mexer totalmente o seu corpo, e ainda assim a imagem te acompanhar. Passei sem querer. É muito interessante pensar porque 3 anos depois a gente já teve um outro grande avanço, e é muito interessante também ver como ele já se assemelha aos equipamentos de hoje em dia, porque ele tem uma tecnologia, vamos dizer, e uma estrutura muito parecida com os de hoje.
O próximo a gente tem esse Super Cockpit. Eu não gosto muito dele porque ele foi criado por uma coisa que não é muito legal, né? Ele foi criado para simulação de voos de guerra. Então, toda essa placa que vocês estão vendo aqui é um jato de guerra, e todo esse território enquadriculado é o território onde, eventualmente, eles gostariam de atacar. Ele foi criado em 1986 pelo grandíssimo Thomas Furness, e ele se assemelha muito, muito, muito com os videogames. Ele tem a mesma didática, a mesma pegada que os videogames. E, inclusive, é o próximo que nós vamos falar, os grandes videogames. Esses videogames aqui, eles são um pouco contraditórios na aula, porque ou você ama eles ou você odeia, por todos os depoimentos que eu já escutei dando essa aula. Não, isso aí é um clássico, por favor, respeita a nossa história. Respeita a nossa história. E outra, e aí você já pulou direto para o 16 bits, cara. Nós vimos toda a história acontecer. Pelo amor, respeita aí, ó. Mega Drive, cara, que isso? Sim, é exatamente isso. Ou é o pessoal que gosta muito, ou é o pessoal que odeia, porque desgraçou a vida. Normalmente quem gosta eram os famosinhos da rua que possuíam o videogame, e normalmente quem odeia eram os amiguinhos que não tinham, e o que tinha não deixava jogar porque era caro, era uma tecnologia diferente, aquela coisa, se você tinha, você era o famoso do bairro, sabe? Se tivesse um moleque empreendedor, ele já alugava o negócio, né? Ele comprava um monte e abriu uma empresa, né? É nada, cara. A via comunista socialista está presente desde sempre. Tinha e era tudo nosso, sem essa. Tudo nosso, nada deles. E aí, esses videogames, eles são meio que a porta de entrada, né? Porque a gente tem hoje, para toda a tecnologia que a gente tem hoje, apesar de inúmeras reclamações que eu já escutei, falando que ele era muito ruim, que ele travava muito, e que assim, não tem nada de igual com a tecnologia de hoje, foi sim a porta de entrada, porque só por você ter toda essa estrutura, só por você estar conseguindo estar imerso dentro de um jogo, ele já é bem diferente de como, por exemplo, o Sword of Damocles, que a gente viu aqui, que não tinha o tato. Aqui a gente já pode ter o tato, como aqui tem no Virtual Boy. É óbvio que a tecnologia não vai ser tão boa, não vai ser tão desenvolvida, mas para a época, poxa, Ô, João, só fazer uma observação, que claro, a chegada desses consoles, desses videogames, elas foram bastante revolucionárias, porque os primeiros consoles de videogame, você tinha uma tela que projetava 1D, né? Um único eixo, era uma tela plana, né? Então, quando esses videogames chegam, eles já chegam com a ideia do 3D, do 2D, na verdade, né? Porque 3D depois são os próximos videogames. Uhum. Só que aí, a cada passo desse que foi dado, eu acho que como a gente acompanhou desde o começo, porque a gente era jovem quando começou essa questão de videogame, eu sempre me lembro do impacto que causava quando eu assisti pela primeira vez um console desse ligado. Eu acho que é o mesmo impacto que se sente hoje quando a gente coloca esse óculos. É uma coisa nova, até então não experimentada, né? Então você foi do 1D para o 2D, para o 3D, até você chegar no óculos. Então, eu não sei se é correto o uso de 4D para o óculos, é isso? Então, ele não trabalha com 4D, porque o 4D ele já trabalharia também com o olfato, trabalharia com outras regiões, como, por exemplo, o tato também, como aquele exemplo que eu dei de estar numa cena de chuva e ter a água. Ele ainda assim trabalha um pouco mais no 3D. Mas é isso, foi muito impactante cada um desses passos. E dá para ver que ele foi tão impactante porque hoje em dia isso é um item de colecionador, né? É muito caro se você ter um desse hoje em dia, e é só o pessoal que realmente coleciona e realmente gosta disso. Eu fiquei bem interessado, para falar a verdade, em tentar, em experimentar, mas não sei quando teria a chance. E, gente, alguém está com alguma dúvida? Deixa eu ver o chat se tem alguma coisa rapidinho. O chat só tem bullying comigo, pode ver. Não precisa nem consultar. Eu ia falar isso. Coitadinho. Agora, é interessante. É diferente, a gente constatou um fato. Até a Marangoni vai entrar no jogo também. Marangoni, deixa a Marangoni para mim.
Realmente, só ter visto Matrix é um pouco... Ah, vem com essa não. Isso é old guard, nós somos da Ô, velha João, guarda. você pode se vingar agora, você É, pode zoar. Agora eu não tenho mais pode, nota, agora quem dá a nota sou eu. Quem é seu Deus agora, hein, Gui? Quem é o seu Deus agora? Mas continuando. Olha, tem hora que é difícil segurar a mão com esse negócio de um novo meteoro, mas tá bom. Hoje eu tô de boa. Por favor, né? Que não precisa pra tanto também. E aí tem a famosa marca que eu falei, que é a Oculus, e elas estão monopolizando o mercado, como eu disse, foram elas que desenvolveram, não sei se dá para ver, mas tem um nomezinho delas aqui, desenvolveram esse óculos em parceria com a Samsung. Esses óculos são muito, muito interessantes, eu vou começar falando deles, porque é o que eu tenho aqui em mãos, porque eles, diferente dos outros óculos de 3 graus de liberdade, eu já vou explicar isso, ele tem a conexão direta com o celular, então você só encaixa o celular aqui, você fecha o celular, encaixa ele aqui e fecha, então ele já tem todo um aplicativo, todo um software para você poder utilizar o óculos da melhor maneira possível, seja mais imersivo possível. Então, você não vê a tela propriamente do seu celular, você não vai ver aquele seu plano de fundo, ou os joguinhos que você tem, ele tem um próprio desenvolvimento. Isso é muito legal. Todo esse equipamento vai estar na escola, vocês podem utilizar dele, e é muito interessante vocês trabalharem com ele, acho que tem um mundo muito grande para vocês trabalharem com ele, e aí agora é a parte que a gente entra nesse mundo. Existem, então, esses dois times, assim por dizer, esses dois tipos de óculos. Existem os 3 graus de liberdade e os 6 graus de liberdade. Começando pelos 3 graus de liberdade, que foi o que eu apresentei agora, ele trabalha somente com a visão e a audição. Então, a audição é mais pelos fones, ele não tem nada muito específico, mas a visão, que é o principal fator que ele tem para oferecer, ela é muito trabalhada, e você, com esses 3 graus de liberdade, você pode olhar para cima, para baixo e para os lados, fazendo, então, com que você tenha esses 3 graus de liberdade, né, como o próprio já disse. E ele é muito, muito legal, porque ele é extremamente acessível, como a gente pode ver, dá para ser feito com papelão. O Aldo fez isso numa letiva, né, ele chegou a comentar, e é muito legal de você ter um desses dentro da sua casa, porque ele é compatível com muitas coisas, então você pode acessar vídeos em realidade virtual no próprio YouTube. Isso é muito, muito legal. Se quiser complementar com alguma coisa, Aldo, sobre a letiva. Na verdade, assim, esses óculos de 3 graus de liberdade, a ideia é popularizar. Hoje em dia eles têm a intenção de popularizar, até mesmo por uma questão de mercado, né? O 360, a realidade virtual é um mercado assim, que vai crescer muito, né? E que já está crescendo, óbvio, mas é um mercado aí, digamos, a galinha dos ovos de ouro do século XXI, né? Porque os caras estão, assim, tudo quanto é tipo de empresa está investindo muito nisso. Sim. E cada passo que eles dão é uma evolução gigantesca, que é como a gente vai ver aqui nos 6 graus de liberdade. Os 6 graus de liberdade, aqui ele está separado em 2. Todo esse preto aqui, toda a mochila, os controles, esse óculos, tudo isso é um equipamento só. O que era muito complicado, já que você usava essa mochila aqui e ela é basicamente uma CPU, ela é basicamente um computador. Então imagina o peso dela, você carregar isso, imagina você tá lá e você se empolga, dá com esse negócio aí no móvel, já quebra, todo o equipamento que vai, aí conserta. É um trabalho que você não tem, assim, tranquilamente na sua casa. Mas o 6 graus de liberdade, ele é muito, muito legal, porque ele é extremamente imersivo. Você tem a sua visão trabalhada muito mais desenvolvida. Os gráficos que ele traz são muito melhores, porque ele tem um sistema de projetores dentro dele, então ele projeta já dentro do óculos, você não coloca o seu celular e não tem que ficar ajustando as lentes toda hora, ele já traz uma tecnologia bem diferente, ele tem os controles, ele tem aqui o lugar para você encaixar a sua orelha, né, para você escutar já no óculos, e tinha essa mochila que era a CPU.
E então a gente agora tem esse último aqui, que também foi produzido pela Oculus, eu não sei se estão conseguindo ver, que é basicamente tudo isso aqui, tirando, é claro, os controles, né, que o controle você vai ficar com ele na mão. Mas toda essa CPU foi passada para cá, então até agora, até o dia que a gente fez o slide, esse é o mais recente, esse é o mais bem trabalhado, ele é também o mais caro, né, mas que te dá uma sensação, uma imersão como nenhuma outra. Eu trabalhei já e trabalho muito com esse aqui, que eu mostrei para vocês, ele é muito bom. Obviamente que não tem comparativos com esse, até porque eles são para coisas distintas. Esse aqui é muito mais, como o Aldo falou, para apresentar, para popularizar a realidade virtual. E aí, para finalizar, eu queria aqui mostrar para vocês um documentário, foi o primeiro documentário em realidade virtual que ganhou um Oscar. E ele trabalha com uma tecnologia em 6 graus de liberdade. A gente não tem nada vazado deles, eu vou mostrar aqui essa imagem em específico. Esse daqui é o cartaz do filme, tá, gente? Se vocês quiserem procurar mais sobre ele, ele chama Carne e Arena. E essa imagem aqui em específico é que eu queria mostrar para vocês. Deixa eu ver se dá para abrir ela um pouco mais. Ixi, não dá, deixa eu voltar. Aqui. Enfim, essa imagem aqui, o que esse documentário se retrata? Ele trabalha com esses óculos aqui de 6 graus de liberdade, com controle. Então, a trama desse documentário é a travessia do México para os Estados Unidos, dos imigrantes do México para os Estados Unidos. Então, você, além de estar imerso com a sua visão, com o seu tato, com a sua audição, você tem um lugar específico para entrar, para poder vivenciar essa realidade virtual, né? Esse experimento, por assim dizer, que é nesse galpão aqui que vocês estão vendo. É um galpão que o chão é de areia, é tudo escuro, tudo bem planejado para isso, porque o que acontece? Você vai estar passando, e aí você vai estar pisando em areia, você vai estar vendo areia, então é aquela coisa, você vai estar andando, e o seu personagem vai estar andando, tudo pode interagir com você, então você está realmente muito imerso. Então aquilo que eu tinha dito, que parecia que a gente não estava muito próximo daqueles filmes de distopia, daquele sistema totalmente utópico que a gente imagina, ele, na verdade, está bem próximo da gente, como a gente pode ver aqui. Por ser um documentário em realidade virtual, a gente não tem nada vazado dele, a gente tem essa foto aqui que foram eles mesmos que divulgaram, tem o cartaz, aqui tem uma maquete de como é o galpão, então você já entra aqui, se não me engano, é a entrada desse galpão, e aí você entra por aqui, já são as grades que tinham na barragem dos Estados Unidos para o México, então você já vai dando aquela sensação, sabe, nossa, coisa ruim, o que está acontecendo? E o que mais chama atenção em todo mundo que viu, em todos que assistiram, e eu assisti, vamos dizer, o review deles, é que você pode interagir, inclusive, com as pessoas que estão falando com você. Você está se passando por um refugiado, por um imigrante, e aí vem os policiais, né? E eles entram já com a arma na cabeça, chegam gritando, já aloprando, sabe, aquela coisa, aquele caos, e você fica, nossa, aquele nervosismo, porque você sente que você está ali mesmo, e o que acontece é que, quando você está ali, né, você está interagindo com muita coisa, você pode encostar no policial, e quando você encosta no policial, você pode ver o que está passando dentro do policial. Então você consegue ver os batimentos cardíacos do policial, a respiração, os pensamentos e tudo que ele está fazendo, ele está tremendo, a expressão facial dele. Então esse documentário ele foi extremamente trabalhado na interação e por isso que ele é extremamente renomado, porque a realidade virtual também tem esse lance de ela ser muito uma facilitadora para empatia, porque
vamos combinar, se você assistisse e você estivesse passando pelo papel de um imigrante e chegasse policial, você ia ficar puto da vida, você ia ficar com medo, você ia ficar chateado. Só que quando você encosta no policial, você vê que ele também tá nervoso, que ele não queria estar ali, que ele tá ali porque se ele não estiver ali, ele não tem como comer, sabe? Então é toda uma trama que você passa, todo um questionamento, e aí você sai lá, muitas pessoas falaram que saíram de lá transformados. Se não me engano, eu vi aqui o link de esse cara aqui, o Jungle Bee, ele tem esse programa muito legal, ele é um cineasta extremamente renomado, eu vou passar esse link para vocês, é muito interessante de vocês assistirem também, porque ele conta detalhadamente como ele é um cineasta assim, renomado, e ele trabalha muito com a tecnologia, com a realidade virtual, ele sabe explicar muito bem todos os fatores que acontecem. Tem umas curiosidades, como por exemplo essa de você encostar no policial, que foi ele que contou, que foi por ele que eu descobri, e que também é muito interessante também porque foi o primeiro filme em realidade virtual que ganhou o Oscar. Mas no mais é isso, gente. Tivemos aqui um pouco da apresentação sobre realidade virtual, falamos também sobre os roteiros, sobre a criação, e no mais é isso. Alguém tem alguma dúvida? Vocês querem complementar com alguma coisa? Ô, João, só uma perguntinha. Esse documentário que você falou aí é um estilo de um jogo, seria? É muito similar a um jogo, ele é muito similar a um jogo. Porém, você, ao invés de, como eles chamam no jogo, que tem as cutscenes, onde são parte do jogo, onde você não interage, é como se fosse realmente um filme, ele tem essa mistura entre o filme e a interação. Entendi, agora entendi. E é exatamente isso que o 6 Graus de Liberdade traz pra gente, né? Essa interação total com o ambiente. Ô, Adriano, eu tava pensando aqui, os óculos que a gente tem lá na escola, daria pra gente arrumar uma porção de areia, colocar numa área assim e colocar a galera, tipo, pra simulação de deserto, de andar no deserto. Dá pra fazer. Isso dá pra fazer com o que a gente tem lá. Então, por isso que eu perguntei pra ele se era, tipo, meio que um jogo assim, porque, lógico, você tem que delimitar um espaço. Exato. E isso tem que estar numa programação, uma quantidade de passos, enfim, é bem específico, é bem difícil fazer isso, né? Olha, dá para colocar os alunos lá naquele campo lá do lado da escola, lá, uma experiência de savana, não de deserto, né? Exato, já com uma enxada, né, Gui, para ajudar, né? Vamos... Olha os professores já entrando em ação, alunos se preparem. Mas eu entro junto também, não tem problema. A Adriana lacrou agora, dá uma enxada, comprar 40 enxadas, cada turma que tem aula de educação física, põe um óculos, pega a enxada e num lote. Acaba a briga, acaba a fofoca, acaba estresse, acaba tudo. A escola fica limpinha. Apura o espírito. Pois é. Aí o cara vê Nossa, mas interessante, viu, João? Bem interessante mesmo. E não é tão difícil de trabalhar com eles, viu? Você tem uma coisa que trabalha muito ao seu favor, que é você poder chamar a atenção para os pontos. Então, além da visão, o áudio dele também é trabalhado. Ele tem a câmera, ela tem vários microfones em volta dela que trabalham com isso. Então, por exemplo, eu estou filmando aqui para frente, só que eu estou falando aqui de trás. Então, o áudio está acontecendo aqui atrás. Então, ele vai estar chamando aqui para trás. E aí você vai, instintivamente vira e olha para trás para ver quem está falando, o que está acontecendo. Então, dá para trabalhar bastante com esse recurso também, né? Nossa, bem bacana. É muito bacana, João. Parabéns, eu achei muito didático o seu jeito de explicar. Eu, assim, sou muito lenta para a tecnologia. Tá aí o Guilherme, a Adriana e o Aldo que não me deixam mentir. E, assim, muito interessante, porque tanta coisa nova, tanta novidade, e numa crescente tão, né? Não, às vezes até assustador, viu? Assustador, assim, para nossa época, né? Agora eu vou colocar Adriana, Guilherme e Aldo no nossa época, e a gente, assim, num estalar de olhos, a gente já está com outra tecnologia, eu nem me acostumei a uma, já estou com outra.
O Gui falando lá de Matrix, eu adoro, né? E Matrix, eu acho que é aquela coisa assim, que ele criou, né? Foi um divisor de águas mesmo, né? Da nova tecnologia que surgiu. Muito, muito bacana, João. Parabéns, fiquei muito orgulhosa de ver ele explicando aí com tanta proeza, tanta tranquilidade, e ficou claro, né? Não foi assim uma linguagem, nossa, que salada é essa? Mas isso se chama, sabe o que, João? Conhecimento, é saber o que fala. Quando você tem domínio daquilo que você fala, você vai longe bem. Ixi, mas eu já dei essa aula aqui também algumas vezes, estou dando essa aula para o Brasil todo, gente. Então está sendo uma experiência muito legal. Ontem eu dei aula para uma... Nossa, estou curtindo demais. Ontem eu dei aula para uma universidade aqui de Salto, que foi a primeira universidade que recebeu uma palma de ouro. Então, ela tem toda uma cultura do cinema muito legal. Oh, legal. Então, muito, muito legal. Pra você ter noção, hoje, com vocês, a gente bateu a meta da região aqui, a gente atingiu 70 pessoas, só da região aqui de Campinas, de São Paulo. Então, vocês fizeram parte aqui também. Legal. E só eu também, com vocês, estou impactando 235 pessoas, contando com a aula de hoje, pelo Brasil todo. Então, é bem interessante porque esse projeto ele democratiza bastante a tecnologia e também o conhecimento. Sim. Isso é muito legal. Parabéns, João. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Sensacional, João. Também achei muito legal. Você sabe que pra gente aí tem um significado diferenciado você vir aqui falar com a gente, porque você é um ex-aluno, ficou com a gente tanto tempo no Culta Ciência, então já é um prazer enorme só de estar recebendo aí a sua presença na nossa aula, né? E aí, com certeza, nós que somos professores, a gente assistir você dando uma aula tão tranquilo, com uma didática tão bacana, a gente fica muito feliz, porque é o que a gente deseja, né, com o nosso trabalho, com os alunos, assim, que vocês consigam pensar um caminho para vocês, né, já que não existe receita pronta para essa questão do caminho, e que vocês se desenvolvam sempre com competência na direção que vocês escolhem. Então isso deixa a gente muito, muito feliz, assim, né. Muito legal aí essa questão que você está colocando para nós aqui. Eu acho que tem um significado diferente, como eu estava dizendo, porque nós, por exemplo, eu falo por mim, né? Eu terminei o ensino médio sem ter na minha casa um computador com com internet, né? Os trabalhos a gente ainda não os entregava com computador digitado ou impresso. A gente era livros e era tudo com caderno escrito à mão, né? Então, de certa maneira, essa questão da tecnologia e da realidade virtual, nós temos aí não sei se é um privilégio exatamente, mas é uma questão histórica que não há como negar, que a gente viu isso nascer e caminhar até onde chega hoje, né? E para nós, assim, então a gente passou por todo o processo. Nós começamos jogando o Atarizinho, que era um videogame minimalista, e em algum lugar, por exemplo, eu falo por mim, né? Eu sempre gostei muito de videogame, sempre tive videogame na minha casa, desde o primeiro até... Eu tenho um Xbox em casa, mas aí eu já considero que a tecnologia me superou, porque eu aprendi a jogar videogame num controle que tinha um botão e um direcional. Hoje eu pego o controle, são 15 botões e todos 2, 3 ocupados. Direcionais. Eu já nem sei mais o que fazer na mão, né? Mas a gente viu caminhar disso, né? Por exemplo, talvez vocês, quando vocês aí ficaram um pouquinho maiores, que começaram então a fazer um uso autônomo das tecnologias, eu não sei, para e pensa como foram os primeiros celulares que vocês acessaram. Os primeiros celulares que a gente acessou, gente, ele só atendia a ligação e nem existia SMS ainda, ele só recebia chamadas. A grande incremento deles era a locomoção, você poder se locomover com o telefone, porque fomos de uma época também que o telefone era um instrumento fixo. Então eu lembro que não existia telefone celular, você ligava na casa da pessoa, tentava falar com a pessoa, então acessar outra pessoa era uma coisa muito mais dificultosa do que é hoje. Hoje você manda um WhatsApp, deu 10 minutos, a pessoa não respondeu, você liga na polícia e você fala que mataram o seu colega, porque a velocidade de comunicação reconfigura a forma como a gente faz da pessoa, conseguir falar com o diacho do parceiro
para falar alguma coisa que já aconteceu, que já não faz mais sentido então, né? A gente se comunicava por cartas, enviava carta, a gente trabalhou com essa situação. Então, para a gente, a tecnologia digital, ela não tem como, a gente acaba sendo engolido por essas tecnologias, porque não dá, acompanhá-las é muito difícil, né? Mas muito legal, muito legal. Eu também achei muito curioso ver aí as primeiras experiências desses óculos que você mostrou aí. Eu não tinha conhecimento dessa história, né? Mas, de fato, nada nesse mundo alguém inventa do nada, né? Tudo é um processo histórico que vai se desenvolvendo. Achei muito legal, valeu, João, aprendi bastante. Obrigado também. a vocês. E o que você tinha comentado, né, sobre toda a evolução, e eu mesmo, que estou trabalhando com isso, que estou mexendo com tecnologia o tempo todo, eu apanho para minha irmã de 10 anos de idade. Ela já domina e ela tem um controle que é infinitamente maior que o meu. Ela sabe de coisas que eu não saberia nunca. Gente, eu vejo aqui em casa, por exemplo, acompanhando aí o desenvolvimento do Jorge, do meu filho. O Jorge, ele aprendeu a usar um telefone e um tablet antes que ele conseguisse falar. Né? Eu nunca mantive ele alheio de acessar um tablet, um telefone, então ele já conhecia a lógica de passar o dedo,